Boa noite! Prontas para mais uma aula? Boa noite para quem está entrando, sejam todas muito bem-vindas. A gente está aqui para mais uma aula, né? Uma aula de modelagem à mão livre hoje. Boa noite! Vou aguardar só mais um minutinho para o pessoal ir entrando aí aos poucos para a gente começar a nossa modelagem de fato, tá? Oi, Laene, boa noite, querida! Gente, hoje a modelagem é super fofa, né? É um doce que a gente já fez, que é o tigrão, né? Tem lá até a modelagem. A gente vai fazer exatamente aquela cabeça onde ela tá apoiada numa trufosfera. Boa noite, querida, tudo bem? E aí eu tinha até comentado lá na legenda que a gente iria colocar um vídeo, né? Eu não sei se todo mundo lembra disso, mas acabou que o nosso vídeo acabou tendo um erro, a gente não conseguiu subir. Então eu decidi fazer diferente. Por que não fazer ao vivo, fazer com vocês aqui, né? Então por isso que eu tô trazendo essa aula hoje. E para vocês também verem um pouquinho, né, da modelagem, como a gente fala, que eu gosto muito de trabalhar com essa modelagem à mão livre. Mas antes da gente começar, me deem um ok se o som para vocês tá bom e se a imagem também tá boa ou se tá um pouco tremida, se o som tá atrasado. Me deem um ok aí, tá? Me mandem coraçõezinhos aí pra eu ver como é que tá a imagem e tudo mais, pra eu ter certeza que tá ok pra gente começar. Eu tô acompanhando aqui do lado também, tá, gente? Porque eu falo pra vocês, né? A pessoa é um pouquinho ceguinha, né? A pessoa usa óculos não é muito à toa. E aí eu acabo acompanhando aqui do lado pra gente trocar uma ideia, pelos comentários e tudo mais, né? Então, ó, pra quem tá chegando, se quiser desativar os comentários, é só tocar na tela, tá? Mas para alguns aplicativos, enfim, às vezes a gente não tem essa opção. Eu vou colocar um pouquinho mais acima para vocês enxergarem melhor, tá? E aí vocês vão me falando, Tami, tá bom, sobe mais um pouco e tudo mais. A gente faz naquele esquema. Combinado? Vamos começar porque a gente precisa de alguns detalhes aí para esse rostinho do tigrão, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês não entenderem, coloca aqui nos comentários que a gente troca essa ideia, que eu tiro essa dúvida de vocês. Beleza? Então vamos começar, né? Vou abaixar aqui pra vocês verem melhor. Eu acho que aqui tá bom, né? A gente vai trabalhar aqui, ó. Me deem um ok se aqui é um bom lugar pra vocês verem. Não tá sincronizada? Pera aí, deixa eu ver aqui. Não tá. Deixa eu tentar trocar aqui, gente. Pera aí. Peraí, deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer. Minha internet aqui. Vê se tá melhor agora. Vê se voltou. Boa noite. Aqui tá voltando pra mim. Pra vocês, voltou? A voz tá junto com a imagem ou não? Ou ainda tá trocada? Ah, então ótimo. Então, beleza. Se acontecer de novo, vocês me falem, tá bom? Vamos pra cá, vamos pra nossa modelagem. Pra quem chegou agora, pra quem tá entrando, a nossa aula de hoje é uma modelagem à mão livre. A gente vai fazer o rostinho do tigrão aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui pra vocês. Aqui tá bom? Me digam se aqui é uma região boa pra vocês enxergarem.
Acho que sim, né? Ó. Gente, hoje eu vou trabalhar com materiais que a gente costuma ter e que a gente trabalha muito no dia a dia, então não tem muito mistério, tá? Sempre usando, ó, faquinha. Eu vou usar 2 boleadores aqui, ó, um bem pequenininho e esse outro um pouquinho maior, só pra ajudar a gente a fazer o olhinho, enfim. Vocês vão perceber pra que serve esse aqui nesse momento, tá? Além disso, um cortadorzinho redondo, ó. Esse é um cortador, deixa eu ver o tamanho dele. É um cortador de 2 centímetros esse aqui, tá? Tá travando, gente? Porque aqui pra mim não tá. Aqui pra mim tá ok. Me deem um ok se tá bom. Ah, foi? Então, beleza. E eu ainda vou usar também um bisturi, tá? Ó. Esse bem tradicional que a gente encontra nas lojas de confeitaria e tudo mais. Você pode usar um estilete também. Ou a própria faquinha, tá? Eu vou usar o bisturi por ele ser algo mais afiadinho. Mas eu conseguiria fazer tranquilamente com a faquinha, tá bom? Além disso, a gente vai precisar de uma balança de precisão. E aí tem que ser, de fato, uma balança de precisão. E a gente vai usar cortadores ovais, tá? São 2 tamanhos que a gente vai usar. Esse é um kitzinho que eu tenho da Blue Star, que vem todos esses juntos. A gente vai usar alguns aqui do meio, que são 2 tamanhos diferentes. Pra nossa modelagem, eu tenho pasta laranja. E aí eu tenho alguns tons aqui, ó. Né? A gente tem um laranja mais aberto, a gente tem um laranja mais fechado, que na verdade é um tom mais avermelhado, que a gente vai usar para um detalhe. Temos um bege bem clarinho também. E o preto. Essas são as cores que a gente vai estar utilizando aqui. Além disso, eu vou usar cola de CMC ou água. Então, eu já tô com os 2 aqui pra gente trabalhar. E corante gel branco pra gente fazer o ponto de luz no olhinho do nosso tigrão. Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer Ops, já peguei a pasta preta aqui, que não vai ser agora. A gente vai fazer a gramatura da cabeça. Para a cabeça do tigrão, eu vou usar 12 gramas dessa pasta laranja, que é um laranja mais aberto, tá? Esse tom de laranja eu consegui com o corante gel Coral da Gran Chef, com um pouquinho de amarelo, uma gotinha mesmo, bem pequenininha, tá? Eu vou colocar 12 gramas aqui. Um pouquinho menos, ó. Pronto. A gente guarda a pasta. E eu vou sovar essa pasta. Sovar bastante, para que ela não fique com nenhuma rachadura, para que a gente não tenha nenhuma partezinha quebradiça, nem nada. Ela tem que ficar bem lisinha, tá? Eu vou sovar. E agora, na hora da gente fazer a bolinha, eu preciso sempre centralizar essas junções que eu faço. Perceberam que eu pego de trás pra frente, ó, e vou juntando? Essas junções, elas têm que ficar num lugar só para facilitar na hora da gente modelar, na hora de você fazer a bolinha, que é o primeiro movimento que a gente faz numa modelagem, principalmente uma modelagem em 3D. Quase tudo, eu não vou dizer que tudo, mas quase tudo, a gente começa com uma bolinha. Então, a gente junta, ó, essas pontinhas para que fique num lugar só. E quando a gente rodar essa massa, essa parte de junção, ou ela vai sumir completamente,
ou ela vai ficar de forma bem discreta, onde a gente consegue tampar. Seja colocando para baixo, já que a gente vai colocar a cabeça em pé. Se tivesse um corpinho, o corpinho iria encaixar aqui. Então, tudo isso a gente precisa pensar também. Agora que eu já fiz, já solvei a minha pasta, já botei todas as junções aqui em cima, eu vou passar só um pouquinho do meu açúcar. Essa é uma trouxinha de Perfex mesmo, que eu utilizo com açúcar impalpável. Eu vou botar só um pouquinho e vou fazer uma bolinha. Márcia, é tudo pasta de leite em pó. Todas as minhas modelagens são pastas de leite em pó. Eu não trabalho com pasta americana, tá bom? Então, olha, eu fiz uma bolinha. Agora, com o meu dedo indicador, eu vou rotacionar essa bolinha. Exatamente para fazer como se fosse um vão aqui, ó. Que é onde a gente vai marcar o nosso olho, tá? Se vocês perceberem, o tigrão, ele tem uma partezinha aqui na parte do olho dele que é mais clara. A gente vai colocar aqui também. Mas para isso eu preciso fazer esse vão aqui, para deixar o focinho dele mais para frente e as bochechinhas também. Então a gente rotaciona de forma bem suave, tá? Apoia na mesa mesmo, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. E aqui eu vou, com essa parte da minha mão, eu vou achatar um pouquinho só. Não é pra essa modelagem ficar totalmente plana. Eu quero que ela fique no formato de 3D. Mas eu preciso dar uma leve achatada, então é bem suave. E agora a gente pega o dedo, aonde a gente rotacionou pra fazer aquele vão, a gente pega o dedo e coloca do meio para fora, para fazer realmente aquele acabamento, tirar a marca do que pode ficar e tudo mais, tá? Então, ó, é bem de leve. A gente tem esse formato nesse momento. Já dá pra ver, ó, que ela tá bem fundinha aqui. Agora eu preciso fazer com que essas bochechinhas aqui, essa parte mais acentuada, fique um pouquinho mais pra cima. Como a gente vai fazer isso? Você apoia. Deixa eu botar na minha placa aqui de isopor, que talvez fique melhor pra vocês visualizarem. Não, melhor a placa de corte, que é branquinha. Deixa eu passar um pouquinho do açúcar para não grudar. Eu vou apoiar um dedo indicador exatamente. É só pra apoiar, gente. Eu não quero que pressione. Se você pressionar o dedo aqui, você afunda completamente essa parte. E a gente destrói a modelagem que a gente tá fazendo nesse momento. Então, a gente apoia. E com esse outro dedo indicador, a gente vai fazer movimentos pra cima. Alisando mesmo. Que é bem sutil. A gente vai trazer essas bochechinhas, esse focinho que o tigrão tem, mais pra cima. Pra ele ficar mais acentuado, tá? Você ajeita o que precisa ajeitar pra que fique bem certinho, mas sem tirar esse formato aqui do que a gente tá fazendo. Tirar todas as marcações. E a gente tem aqui, ó, o primeiro formato do rostinho do tigrão. Agora, eu tenho que fazer a parte que vai ficar aqui, ó, nessa região mais clara, onde eu tenho o olho do tigrão. Enquanto isso, eu vou deixar essa parte secando. É importante que a gente deixe esta primeira cabeça aqui secando. Se a gente colocar tudo com ela mole, você vai tirar o formato dela e vai ter um trabalho muito maior para consertar. Então, aqui a gente deixa secando. Eu vou deixar aqui do lado, porque a gente vai colocar a parte aqui de cima. Para isso, eu vou utilizar a pasta mais clara. A cabeça tem 12 gramas. Ó, aqui eu vou solvar um pouco mais a pasta. 12 gramas.
Vou tirar só um pedacinho. E eu vou utilizar um rolinho liso, porque agora a gente vai abrir essa pasta de fato, tá? Pra ter essa pasta aberta de forma bem certinha, eu vou utilizar a minha medida certa, amarela. Se eu não me engano, ela tem 3 milímetros de espessura. É a mais fininha do conjunto de medidas certas que a gente tem. Então, depois de solvar direitinho, a gente abre essa pasta. Ops, vou fazer de novo porque eu dobrei a pasta. A gente abre. Coloco um pouquinho só do açúcar e tiro o excesso. Ela fica bem fininha mesmo. Agora eu vou utilizar o cortador oval. Esse da Blue Star eu vou... Perdão, não é agora que a gente vai utilizar ele. Eu vou usar o redondo, o de 2 centímetros, tá? Então eu vou cortar mesmo. Esse é um de inox que eu tenho, já é um mais antigo, foi um dos primeiros que eu comprei. Mas você pode usar os de plástico, de acrílico, enfim, o que você tiver, tá? Aqui a gente tem a primeira bolinha. Você retira, tira as rebarbas. E agora a gente vai colocar essa modelagem que a gente fez aqui da cabeça ao lado para que você possa ver o tamanho onde você vai cortar. O corte tem que ser feito exatamente onde a gente começa a subir aqui, ó, pro focinho, tá? Então, para ficar bem certinho, eu vou cortar aqui. Não chega a ser a metade da bolinha, é só uma pontinha. Ó, só tirei uma pontinha. A gente mede antes de passar a cola. É exatamente esse tamanho que eu quero. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quando começa a subir é onde eu tenho o corte dessa parte circular que a gente teve aqui, tá? A pasta de leite ninho, essa minha receita, eu indico entre 7 dias, no máximo 10 dias. Após os 10 dias dela pronta, ela começa a perder um pouco do sabor. E aí acaba ficando só como um doce, tá? Mas não é que ela estraga. Mas eu indico sempre os 7 dias. Se você tiver uma produção muito grande, você pode chegar até os 10 dias, tá? Deixa eu ver que tem mais perguntinha aqui que eu vi. A live, essa aula vai ficar salva, mas a gente não vai colocar ela aqui no Instagram. Ela vai lá pro nosso canal do YouTube, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um canal do YouTube, então vários vídeos estão sendo postados lá também pra vocês. Essa é uma aula que a gente vai levar pro YouTube para que vocês possam assistir sempre que quiserem, tá bom? Então vamos lá. Aqui agora que eu já medi, eu vou poder colar essa pasta aqui. Mas o tigrão, ele tem um detalhe no rostinho que aqui nessa lateral, ó, ela não é arredondada. Ela tem um cortezinho aqui bem de leve na diagonal. Então a gente vai fazer isso agora. Por isso que eu vou utilizar o bisturi, mas você poderia utilizar tranquilamente a faquinha. É um corte bem pequenininho mesmo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Olha a pontinha que a gente tem aqui e olha como ela fica. É só uma pontinha que a gente tira. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. E aqui a gente precisa ter cuidado para que fique igual, tá? Os dois lados, não fique uma coisa muito assimétrica. Então, vamos lá. Agora eu posso passar a minha água. Eu vou usar água
pro CMC não vazar na parte superior e acabar manchando. Então eu vou utilizar água. Passar um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo. Se cair muita água aqui, ou o próprio CMC, ou o que você preferir utilizar, você tira o excesso com o próprio pincel num papel toalha. E agora a gente cola, centraliza e cola. Para colar, a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez no início, com os dedos, ó. Sempre para fora. De forma suave, para não tirar o formato do seu corte. É só para tirar aquela ondulação que fica aqui, né? Aquela diferença que tem, porque a gente está usando uma outra camada, apesar dela ser mais fininha. Tirei a ondulação, ó. Ele fica assim. A massa pode congelar? Não indico você congelar a massa, tá? Não é o ideal você congelar a pasta de leite ninho, de leite em pó. Por quê? Quando a gente utiliza o açúcar impalpável, né? Ele tem uma certa quantidade de amido. E quando a gente tem receita que tem amido, quando você leva para congelar, o amido ele vai ter uma estrutura para congelar. Quando você for descongelar essa receita, essa pasta, o creme que você estiver usando, isso não é só para pasta de leite em pó, tá? Até brigadeiros, enfim, cremes que a gente utilize, alguma coisa que tenha amido. Quando você descongela, esse amido libera água. Então, quando liberar a água, vai mudar a estrutura da sua pasta e provavelmente você não vai conseguir modelar de forma perfeita com ela. Então, eu não sugiro o congelamento da pasta por conta do amido, tá? O canal no YouTube é Ame Doces. É igualzinho o nosso Instagram. Vocês vão ver lá minha fotinho lá. Então, ó, feito isso, a gente agora precisa fazer a marcação dos olhinhos, que vai ficar nessa direção aqui, onde a gente fez a primeira colagem. E por que eu preciso fazer agora? Porque a minha pasta tá molinha. Como a gente vai usar o boleador para furar aqui, fazer aquela cavidade, eu preciso da minha pasta molinha, tá? Se eu deixar secar para fazer a marcação dessa cavidade, nessa parte mais clara, a gente vai ter uma rachadura. E aí não vai ficar um acabamento bonito, uma modelagem bonita, tá? Então eu vou usar um boleador bem pequenininho, que é aquele que eu mostrei pra vocês, ó. Vou fazer 2 marcaçõezinhas aqui do olhinho, bem próximo aonde a gente fez o corte. Esse corte aqui de baixo, tá? Ele fica bem próximo. Feito isso, a gente tem que deixar secar para fazer o preenchimento aqui dentro. Se eu fizer o preenchimento agora, quando eu colocar o preto aqui, você pode ir amassar, né? E a gente achatar aqui dentro, você pode acabar achatando todo o seu rostinho junto e perdendo o formato principal dele. Então aqui a gente deixa secar. Como eu trouxe pra live, a gente não tem muito tempo pra deixar secar e tudo mais, eu já preparei uma outra. Inclusive, ela já tá até com um palitinho aqui embaixo pra facilitar o meu manuseio. Se você for utilizar essa modelagem em pé, como eu utilizei no bombom, a hora de furar é agora. E como a gente fura isso aqui? Eu vou pegar um palito. Deixa eu ver se tem até um macarrão aqui, porque eu gosto de usar macarrão, né? Vocês sabem que eu uso macarrão. O palito aqui é só porque era o que tava aqui à minha vista e era pra live. Mas pra doce eu uso a sustentação com macarrão. Eu gosto mais. Não tem aqui. Tem palito. Vai o palito mesmo.
Eu vou chegar até um pouquinho mais perto. A imagem tá tremida ainda? Como tá pra vocês? Porque pra mim tá normal aqui. Mas tá tremida pra vocês? Como é que tá? Me deem um ok aí que eu vou beber uma água enquanto isso, gente. Ah, então tá bom. Gente, olha só, também tem uma coisa. O Instagram, ele tá passando por várias alterações, várias atualizações. Então, isso às vezes acontece, tá? Acabar sobrecarregando um pouco o sistema, e isso é pra todo mundo. Isso não é só pra cá, não. Mas vocês vão me avisando que aí eu dou uma pausa e a gente volta, tá bom? Então, ó, eu tô com um palito, tá? Um palitinho de bambu aqui. Claro que isso aqui eu só vou utilizar aqui na live. Se fosse um doce, jamais você poderia deixar esta ponta aqui. Jamais, tá? Tem que tirar. Como eu tô fazendo aqui só pra aula, pra mostrar pra vocês como a gente vai furar, eu vou usar ele assim. Mas é importante que vocês retirem essa ponta se vocês forem trabalhar com o palito de bambu, tá? Eu gosto do macarrão porque a gente não precisa se preocupar com isso. Além do macarrão ser comestível, né? Mesmo que ele cru, ele é um alimento. Então, o risco, né, da sua modelagem ter uma estrutura um pouco mais pontiaguda e tudo mais, ela acaba sendo reduzida. Aqui para furar, eu coloco sempre a pontinha e na hora de pressionar, eu pressiono um pouco e giro. Eu pressiono mais um pouco e giro. Se eu só pressionar e começar a empurrar, a minha modelagem vai se deformar. Então, precisa empurrar e girar. Empurrar e girar. Opa, até desgrudou aqui. E aí a gente consegue, ó, sustentar. Tá? Então, essa eu vou deixar secando e eu vou usar a que eu já estava deixando aqui sequinha. Ela já estava aqui do lado para isso. Deixa eu ajeitar aqui meu turbante aqui que tava saindo do lugar. Então, deixa eu pegar aqui de novo minha base para vocês verem melhor. Essa já está sequinha, mas antes da gente fazer o olho, a gente vai partir para essa parte onde é o focinho dele. Ele tem também uma parte mais clarinha aqui que vai ficar embaixo do nosso narizinho aqui. A gente vai utilizar a mesma cor, que é esse bege bem clarinho. Eu vou novamente abrir a pasta. Vou passar esse pra cá. A gente abre. Eu continuo utilizando a medida certa amarela. Abri toda a minha pasta. Agora, eu preciso medir aqui qual é o cortador que vai caber da melhor forma aqui. Eu vou começar com o menor, porque a gente está trabalhando com uma modelagem relativamente pequena. Ela não é uma modelagem muito grande, tá? Então, eu vou trabalhar com o pequeno, com o menor cortador que eu tenho até agora. Que é exatamente o que eu vou precisar aqui, ó. Se vocês perceberem, ele vai encaixar aqui. E é o tamanho do que eu quero. Se por acaso, Tami, ficou muito pequeno, eu achei desproporcional, você começa a subir o tamanho, tá? Nesse caso, que a gente está utilizando aqui 12 gramas para cabeça, não é necessário o maior. A gente está utilizando esse aqui. Deixa eu ver qual é o tamanho dele. Eu não sei se ele é o 2 ou se é o 1 do kit, mas deixa eu ver o tamanho. É o de 2 centímetros também, tá? A parte mais larga dele tem 2 centímetros. Então, vamos lá. Vamos cortar esse aqui. Eu corto. Eu dou essa giradinha no tapete com o cortador, porque aí ele já tira as rebarbas, tá? Mas se por acaso o seu cortador não fizer isso, você pode, ó, dar leves batidinhas aqui na lateral pra tirar. Agora, eu vou passar água novamente, porque eu tô com a pasta bem molinha e eu não quero que o CMC
passe pro outro lado. Eu não quero correr esse risco. Então, eu passo só um pouquinho da água. Deixa eu tirar o excesso. E a gente vai posicionar no meio, bem no meio. Só que a gente não pode deixar essa parte mais alta aqui, ó, que fica, tá vendo? Eu preciso tirar isso aqui. Como a gente vai tirar isso? Eu pego um pouquinho do meu açúcar impalpável, ó. Eu passo só um pouquinho no dedo. Espalho nos dedos assim, ó. Pra tirar o excesso mesmo. Vocês vão perceber que a mão vai ficar sem grudar. Em hipótese nenhuma ela vai grudar. De forma bem delicada, a gente vai passando o dedo, ó, pra fora. Só pra tirar esse pequeno degrauzinho que fica aqui por causa do cortador. A gente passa aqui também, em cima. Olha como é importante essa parte de baixo tá seca. Se eu tivesse fazendo naquela outra modelagem, na primeira que a gente fez, e eu não tivesse esperado secar, à medida que eu fizesse esse movimento, a parte de baixo iria se esparramar junto e a gente perderia essa parte mais alta que a gente tem aqui, que é o focinho do tigrão, tá? Então eu sempre falo isso pra vocês. Respeitem o tempo de secagem das peças. Respeitem o tempo de secagem de cada etapa. Modelar exige paciência, exige tempo de preparo. A gente não pode querer correr, porque senão as coisas não saem como a gente gostaria, não saem com o acabamento que a gente gostaria e ainda corre o risco de desmoronar lá na frente, tá? Então, respeitem esse tempo, é importante. Às vezes, gente, esse tempo de secagem não é tipo de um dia para o outro. Às vezes são de alguns minutos. 15 minutos, 20 minutos, depende como tá o nosso dia, se o nosso dia tá mais seco, se tá um dia mais chuvoso. A gente sabe que isso interfere também na secagem. Mas vocês precisam entender isso, que é importante deixar secar, tá? Deixa eu subir aqui que eu desci demais. Pronto. E agora eu ajeito aqui de novo. Feito isso, a gente pode partir pro olhinho. A gente vai fazer esse olhinho agora. Deixa eu tirar essa pasta daqui. Na verdade, não vou fazer o olhinho, não. Antes de eu usar o preto, porque o preto mancha, então o quanto a gente puder deixar o preto por último, melhor, tá? E aí, quando a gente faz o preto, a gente faz todos os detalhes juntos. Então, eu vou deixar o preto por último, pra gente fazer o olhinho e fazer as listrinhas que ele tem aqui. Antes da gente usar o preto, eu vou fazer o nariz e as orelhinhas que a gente tem aqui, tá? Pra orelhinha, eu volto pra minha pasta, a primeira pasta, que é aquele laranja mais aberto. E a gente vai medir aqui 0,5 gramas de cada uma. Não, acho que 0,5 vai ficar muito grande. Deixa eu ver aqui, tem com 0,4. Não, tem que ser 0,5 mesmo. Por isso que a gente utiliza a balança de precisão, porque a balança de precisão, ela consegue pegar o 0 ponto, tananã. A gente não precisa ficar correndo risco de errar. Nessas horas, a balança de precisão é a nossa melhor amiga. Eita, só mais um pouquinho. Quase que deu. Pronto. Pra orelhinha, a gente vai fazer uma bolinha. Vou passar só um pouquinho do açúcar aqui, bem pouquinho. Vou fazer uma bolinha. E vou dar uma leve achatadinha, ó. Bem pouquinho. Deixo ela aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra.
E agora a gente achata, de forma que elas fiquem do mesmo tamanho. Na orelhinha do tigrão, a gente tem uma marcação interna também mais clara. Então, para isso, eu vou usar um boleador, tá? Eu vou usar esse aqui, ó, que é um pouco maior do que a gente usou no olho. Eu faço um furinho, faço outro furinho. Aqui, eu posso deixar desse tamanho, eu posso aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar um pouquinho, porque ele tá muito pequenininho. Então, eu uso o do outro lado, ó. Eu usei esse, agora eu vou usar esse que é um pouquinho maior. No mesmo lugar. Vou passar um pouquinho de água. Tô com um pincelzinho aqui, ó. Aqui, bem no meio. E vou preencher com uma bolinha mais clara. E é uma bolinha bem pequenininha, tá? Faço uma bolinha e coloco aqui dentro, ó. E achato com a própria mão. Vou fazer outra bolinha. E achato também. Agora, com o bisturi, eu vou tirar a pontinha de baixo da orelha, aqui, ó. Porque eu quero que ela fique retinha e encaixe perfeitamente aqui. Então, a gente tira a partezinha de baixo da orelha. É só uma pontinha. Ela vai ficar como se estivesse com meia-lua, olha. Eu vou passar água nessa região aqui embaixo e colar aqui na nossa cabeça. Vou passar água também, mas poderia ser a colinha de CMC, nenhum problema, tá? A gente coloca. Sempre apoiado numa base, ou no tapete, ou no plástico que você estiver usando, o que for. Uma placa de corte, não tem problema. Aqui eu tô usando essa plaquinha para vocês enxergarem melhor. A gente ajeita. E ele já tá ganhando forma. Tá vendo? Minha orelhinha tá torta. Peraí que ela soltou aqui. A gente ajeita. Se tiver torto, a hora de ajeitar é agora. Porque a pasta tá mole. A cola ainda não secou, né? A água ainda não secou. Então, você consegue tirar e colocar em outro lugar. Agora sim, ó. E caiu. Não colou. Então, a gente cola de novo. Pronto. Deixa eu desgrudar ele daqui, que senão ele não vai grudar, não. Ajeita. Agora sim, ó. É, gente, falha nossa. Falha nossa é assim mesmo. Ó, já até colocaram aqui. Deixa eu ver aqui. Acabei de me inscrever no canal. Ai, que ótimo! Sim, Lívia, lembra biscuit. Lembra, só que, né, gente, pode comer, né? Eu fico com pena. Confesso que eu fico com pena. Oi, meu amor. Gente, boa noite pra quem tá entrando. Boa noite, Rose. Oi, Cantinho dos Doces. Claro que eu mando um alô. Ó, pronto. Agora eu vou fazer o narizinho. O narizinho vai ficar bem aqui. Deixa eu pegar aqui a faquinha que vocês vão chegar melhor. Bem aqui, ó. Vai parecer que ele tá tampando essa parte laranjinha aqui que tá aparecendo. Mas não é que vai tampar totalmente. Ele vai ficar só um pouquinho mais acima
E para ficar um rostinho bem mais fofo, a gente coloca ele bem aqui no meio, próximo aos olhinhos, tá? Esse é um jeito que a gente tem de deixar as modelagens com aquela cara mais cute, sabe? Mais fofinha e tudo mais. Quando você coloca os olhinhos mais próximo do nariz. Tanto assim, juntinhos, quanto quando a gente tem eles separados e o narizinho bem perto. Também deixa a modelagem com aquela carinha mais cute, tá? Então aqui, ó, eu vou usar aquele laranja mais forte. Ó, vai ser esse laranjão aqui. Vou pegar só um pedacinho. E aqui você não precisa ter uma medida certa, tá? Você vai medir de acordo com o tamanho que você queira. Eu vou passar só um pouquinho do açúcar aqui, ó, fazer uma bolinha. Aí a gente mede aqui pra ver se tá de acordo ou não. Tá muito grande ainda. Agora sim. Pra fazer o narizinho, eu vou fazer exatamente... Lembra que eu falei no início que quase todas as modelagens começam com uma bolinha? É exatamente o que a gente vai fazer agora. Uma bolinha. E aí, com o meu dedo indicador, eu vou fazer uma coxinha, mas bem pequenininha, ó. Então, eu só venho aqui na pontinha da bolinha. É uma coxinha bem pequenininha. Eu vou pegar nessa ponta e vou achatar aquela outra parte mais arredondada da coxinha. Eu pressiono no dedo mesmo. Ele vai fazer como se fosse um triângulo. Ó. Esse vai ser o nosso nariz. Ele vai ficar como um triângulo mesmo. Então, você segura aqui, aperta aqui. E aí, quando você for pegar, você dá uma leve achatada, ó. Bem levezinha mesmo. Com a água, eu passo aqui no meio, na parte laranjinha que a gente falou. Tá? Bem no meio mesmo. Posso passar um pouquinho da água aqui. Peraí que eu passei demais. Pronto. Aqui na parte mais clara, porque também vai pegar a parte mais clara. E coloco. Quando você colocar, você pressiona bem de leve. E não tira esse formato desse triângulozinho, tá? Se sair alguma coisa ou você quiser ajeitar, ajeita sempre com os indicadores ou com o dedinho, que são dedos menores, né? De leve, tá? Então, eu aperto um pouquinho para deixar ele um pouco mais bicudinho. Eu suspendo ele um pouquinho. E assim a gente faz o narizinho. Agora sim a gente pode fazer o preto, porque agora eu só tenho preto para utilizar. A gente vai utilizar o preto nos olhinhos. A gente vai utilizar o preto para fazer aquela... Esqueci o nome, aquelas listrinhas do tigrão. E para fazer o bigodinho também. Tudo vai ser na pasta. Então, já tô aqui com a minha pasta preta. Eu vou pegar só um pedacinho dela. E vou fazer primeiro os olhinhos. Para fazer esses olhos, a gente vai ter que fazer duas bolinhas bem pequenininhas. E tem que fazer realmente no erro e acerto. Aqui, até a gente pegar o jeito que vai preencher essas bolinhas, o tamanho, leva um pouco de tempo, isso é natural e isso é prática, tá, gente? Não tem muito mistério pra isso, não. Eu vou passar aqui um pouquinho só do açúcar pra não grudar na minha mão e vou fazer uma bolinha bem pequenininha, ó. Bem pequena. Eu faço uma, vou deixar ela aqui e vou fazer a outra. E aí eu tenho que fazer as duas juntas para que elas fiquem basicamente do mesmo tamanho. Essa bolinha aqui é muito pequena pra gente botar na balança, ela não vai pegar. Então a gente tem que fazer no olho mesmo. Essa aqui tá um pouquinho só menor.
agora sim. Com o meu pincel com água, eu vou passar só aqui no meiozinho da cavidade do olho. Eu faço uma bolinha e alongo um pouquinho, porque eu fiz o olhinho mais alongado. Se você tiver feito só com a bolinha, faça só a bolinha e coloque na cavidade. Com o boleador eu ajeito, eu coloco essa bolinha toda pra dentro. A mesma coisa do outro lado. Bolinha e dou uma leve alongada. Bem leve. Coloco na outra cavidade. Ajeito com o boleador. A gente já tem o primeiro olhinho, tá? Agora a gente vai fazer a parte das listrinhas. Eu vou fazer a mesma coisa, vou passar um pouquinho de água. Agora, gente, eu indico que vocês façam com água. Por quê? Porque a gente vai fazer listras em que os tamanhos elas são um pouco aleatórios. E o formato delas normalmente são mais bicudinhas. Então, quando a gente passa o pincel com o CMC, ele não fica tão bicudinho, tá? A não ser que você esteja fazendo com um pincel tamanho zero, aqueles bem fininhos. Não é o caso do que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando um pincel normal, um pouco fino, mas um pincel mais normal e mais fácil da gente trabalhar e tudo mais. Quando eu passo a água aqui, mesmo que no primeiro momento ela apareça, quando essa água secar, ela vai sumir, não vai ter nenhuma marcação e ela vai colar completamente a minha pasta. Se eu passar o CMC, ela também vai colar. Só que a parte onde eu borrar, vamos chamar assim entre aspas, tá? Que eu borrar aqui da minha modelagem, do meu aplique, vai ficar aparecendo. Porque o CMC, quando seca, ele fica brilhoso. E eu não quero que apareça. Então, aqui, em detalhes como esses, eu sugiro que vocês utilizem água, tá bom? Então, eu vou passar aqui, ó, 3 listrinhas aqui em cima. E vou fazer de forma bem aleatória. Gente, são bolinhas pequenas, em que a gente faz bolinha e eu começo a fazer uma coxinha mais alongada, ó. Vai ficar assim, tá? Eu vou dar uma leve achatada aqui e vou colar a parte maior, né? A minha base da coxinha aqui, até a pontinha dela, a pontinha vai ficar pra frente. Desse jeito. E assim eu vou fazendo com todas as listrinhas que eu fizer. Bolinha, coxinha, achato e colo. Bolinha, coxinha alongada, achato e colo. A mesma coisa aqui na lateral a gente vai fazer. Aqui, aqui. Nessa lateral a gente pode fazer até um pouquinho maior. Eu achatei, agora eu colo. Colei. Vou colar mais uma pequenininha. Essa daqui eu vou mudar. Vou botar um pouquinho maior essa daqui. Deixa eu aproveitar essa e colar aqui do lado, que eu quero uma pequenininha aqui.
Fazer um pouquinho maior do que a gente estava fazendo. E colo. Eu não preciso passar de novo a água aqui em cima, porque eu já passei, tá? Então, ainda não secou a água, então eu vou utilizá-la do jeitinho que tá aqui. Agora ela tá um pouquinho maior, que é o que eu quero. Ela ficou muito pequenininha. Ops. Achatei, colei. A mesma coisa agora a gente vai fazer desse lado. Bolinha, coxinha, achato e colo. Achatei e colei. Vou fazer mais uma, e agora a gente vai fazer pequenininha aqui. Achatei e colei. Aqui tá um pouquinho sem cola. Pronto. Olha o nosso tigrão já ganhando forma. Já com todas as tirinhas. Ó, percebam que eu acho que aqui tá dando pra ver exatamente o que eu tava falando no início, ó. Quando a gente começou a colar. Vocês estão percebendo que aonde tem a ponta mais fina aqui do preto, tem um brilho? Me digam se vocês estão percebendo isso. Ou não. Bem aqui assim, ó. Quando eu boto assim na luz, vocês conseguem perceber que tem um brilho? Esse é o brilho da cola. Como a gente está trabalhando com água, esse brilho aqui só vai permanecer enquanto a água estiver aqui. Quando ela secar, esse brilho sai e fica só a modelagem, fica sem a marcação da água. Se a gente estivesse trabalhando com CMC, era esse brilho aqui que ia ficar. Ia ficar só nessa parte onde a gente passou o pincel. E não na modelagem só e depois ele sumiria. Então é esse tipo de acabamento que a gente também precisa prestar atenção, que isso faz diferença na hora da gente tirar uma foto, na hora da gente até entregar o doce, fica mais bonito quando isso não aparece. Então procurem perceber isso na modelagem de vocês, tá? Para vocês terem cuidado em relação a isso também. Vamos fazer agora o bigodinho dele aqui, ó. Se você quiser colocar uma boquinha aqui embaixo, você pode colocar. Eu sou daquelas que não boto a boca, né? Eu gosto de trabalhar com a modelagem mais minimalista, já que eu tô tendo vários elementos aqui ao redor. Então eu não coloco. Mas se você optasse, não teria nenhum problema. A boquinha entraria aqui embaixo, ó. Bem do narizinho, tá? Eu vou colocar os bigodinhos aqui. Bem coladinhos aqui mesmo, com pasta. Vou passar cola novamente, tiro o excesso e vou passar, ó, uma listrinha para uma diagonal, eu vou outra listrinha para outra diagonal. É como se a gente fizesse um X aqui, ó. Tá? É como se eu fizesse um X, um para cá e um para lá, fazendo um X mesmo aqui. Vou passar um pouquinho do açúcar para não grudar no meu dedo. E agora é uma bolinha bem pequenininha que a gente vai fazer, porque ela vai alongar e vai ficar bem fininha. Então, ó, uma bolinha bem pequenininha. E a gente vai alongar na mão mesmo. Bem fininha, não sei se tá dando pra ver, ó. Alongou, se ficar muito grande, volta e alonga menos um pouco.
Então, alonguei. Vi se o tamanho tá bom, tá do jeito que eu quero. Eu colo onde eu passei a água. Passar mais um pouquinho, já secou. Eu passei muito pouco. Pronto. Vou botar uma ali embaixo também. E uma pra cá. Uma bolinha e eu alongo. Ajeito com a faquinha aqui, ó, pra ficar bem certinho. E vou fazer o outro lado agora. Vou passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Fazer uma bolinha. Essa bolinha tá muito grande. Vou fazer uma menorzinha. Alongo. E aí, a gente vê aqui se vai ficar de acordo. Ó, ela vai ficar maior. Então, eu volto e não alongo tanto quanto eu tava alongando. Agora sim, a gente vem aqui e cola onde a gente passou a água. Ajeitei pra ficar bem certinho. Fazer mais uma bolinha. Bolinha. E eu alongo novamente. Vou alongar mais um pouquinho essa pontinha. Agora sim, a gente tem o tamanho ideal. Vou juntar aqui, ó, só as pontinhas pra ficar bem certinho. Se vocês quisessem colocar três bigodinhos, eu acho que até ficaria mais bonito aqui, ó. Vamos botar um outro aqui, peraí. Ah, era isso, ele não colou direito. Vamos subir ele aqui um pouquinho. Muito pra baixo. Aí cola. Vou subir esse aqui também. Passar mais um pouquinho da água pra gente colar o outro, tá? Esse aqui. Colar aqui a pontinha, pronto. Vou botar 3 não, agora eu botei 2. Agora eu preciso fazer a sobrancelha aqui, que é bem pequenininha, e a gente fazer o pinguinho de luz, o pontinho de luz aqui do olhinho. A sobrancelha você pode fazer com a própria pasta. Eu aqui não vou fazer. Aqui eu vou fazer com o pincel e com o álcool de cereais, ó. Eu já tenho aqui um pouquinho do meu corante. Eu vou botar só, mas nem vou botar álcool, que eu usei ele ainda há pouco. Então, ainda tá com um pouquinho, ó. Um pincel bem fininho. Eu vou pegar aqui essa misturinha que eu já fiz de álcool, mais corante em gel. Até tinha esquecido o nome. Vou tirar o excesso e só com a pontinha eu vou fazer uma sobrancelha aqui, ó. Um risquinho aqui, ó. Viro e faço a mesma coisa do outro lado. Só com a pontinha do pincel. Agora é hora de botar o ponto de luz aqui no nosso olhinho. Para esse ponto de luz, você pode usar um palito de dente. Eu vou usar um palitinho agora, tá?
mas pode ser um palitinho, né? Ou pode ser um mini boleador como esse, um micro, né? Que ele tem uma pontinha tipo o do palito. Vou usar meu corante branco. Eu dou uma sacolejada nele pra ele ficar um pouquinho mais grossinho, ele não ficar tão líquido. E eu vou pegar o que fica aqui, ó, nessa bordinha aqui, que é mais grossinho. Vou pingar aqui. Só um pontinho de luz. E do outro lado também. E assim a gente finaliza o nosso tigrão. Agora é só deixar secar, gente. Deixar secar. Se você for apoiar no doce assim, pezinho, tem que estar bem seco. Você deixa secar e depois é só colocar ele em pé no doce, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. E eu quero saber, vocês gostaram? E aí, me contem agora. Vou subir aqui pra gente bater um papo. Quero saber se vocês gostaram da modelagem. Deixa eu ver aqui. Boa noite, cheguei agora. Vai ficar salva? Vai ficar salva, mas a gente vai botar lá no YouTube, tá? Essa é uma aula que vai pro YouTube. Ela não vai ficar aqui. Nosso canal no YouTube é Ame Doces. Vocês vão ver que é o mesmo rostinho lá, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais comentário. Pode fazer com pincel e corante? Pode sim. O bigodinho, né? Pode sim. Essa parte das listrinhas do tigre, você também pode fazer com corante gel. Aí tem um ponto para quem for fazer dessa forma. Eita! Acabei tirando o celular do lugar. Tem que deixar secar bem, tá? Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, tem que deixar secar bem. Ou você faz isso por último. Eu faria por último. Eu faria todos os detalhes aqui, colocaria o olhinho, colocaria o brilho, colocaria tudo. E a tirinha, né? As listrinhas do tigre, né? E esse bigode, se fosse de corante, como a gente fez a sobrancelha dele, eu deixaria por último, para que fosse o último detalhe a ser feito e eu deixasse secar sem mexer nele depois, até a gente fazer a montagem do doce, tá? Deixa eu ver aqui, que eu tô com outro celular aqui e tô lendo, mexendo aqui, gente. A pessoa, ó, tá doidinha. Ai, que bom que vocês gostaram. Gente, pra quem chegou atrasada, não se preocupa. A gente vai postar essa live lá no YouTube, tá? Vai ficar salva pra vocês. Eu aviso a vocês quando tiverem, de repente, quando a gente lançar, porque tem outras aulas ainda pra subir. Vocês sabem que a gente bota um monte de aula e que a gente vai postando aos poucos, até pra vocês aproveitarem de uma melhor forma. Dá tempo de vocês fazerem, refazerem. Então a gente vai subindo aos poucos. Mas fiquem tranquilos que isso aqui vai pro YouTube. Essa aula de hoje vai pra lá, tá? Ai, que bom que vocês gostaram. Não consegui te acompanhar. Já saiu o curso? Sim, as inscrições estão abertas. Tem um link lá na nossa bio. Tá lá escrito Modelados 360. Aí quando você clica nesse link, tem tudo explicadinho, com tudo que a gente vai abordar lá, todos os módulos, enfim, tá tudo lá direitinho, tá? Clica lá pra você conferir lá e entra pra essa turma que eu tô te esperando aqui, hein? Botar em cima dos doces e com chocolate, eu não colo com chocolate. Como eu tenho uma boa estruturação aqui, ó, quando a gente coloca só essa cabeça, a gente já tem uma boa estrutura pela pasta, porque ela seca mais rápido, então te dá uma segurança já maior. E como a gente tem... Aqui eu tô usando o palito de bambu.
Mas é só porque tá na live mesmo, era o que tava mais acessível aqui pra mim. Mas se for num doce, eu coloco com um macarrão, aquele tipo espaguete mesmo, tá? E ele me dá a mesma segurança que eu tenho aqui com esse palito. Então eu não preciso colar com o chocolate. Eu coloco um pouquinho do CMC aqui embaixo e fixo no doce, ó. Seria como se fosse isso aqui, ó. Imagine que esse meu isopor fosse o meu doce. Quando eu encaixasse ele aqui, é que aqui é um pouco mais duro, né? Pera aí. Ah, tem aqui já um furinho. Quando eu encaixo ele aqui, ó, que eu desço, ele fica só com essa partezinha aqui colada. Então eu coloco o CMC, e eu soltei, eu coloco o CMC só aqui, onde tem um furinho. E aí eu coloco e colo no meu doce. Então ele não mexe, só com o CMC, eu não preciso do chocolate. Se eu usar o chocolate aqui, talvez fique um acabamento um pouco mais grosseiro, porque o chocolate pode vazar aqui pra frente. Ou pode deixar como se fosse uma gota mesmo aqui embaixo, separando. Então eu não gosto, eu prefiro assim, tá? Gente, vamos fazer um print então pra todo mundo que já tá aqui, pra essa aula, que depois eu quero que vocês me marquem lá, tá? E me digam o que vocês acharam. Ó, meu turbante hoje tá ótimo, soltando todo o lacinho. Então vamos lá. Prepara o print aí, que eu quero que vocês me mandem esses prints, hein? Pronto, né? Deixa eu beber uma água. Pra vocês aí. Gente, então, a gente aqui encerra a nossa aula de hoje, tá? Pra quem não tava ontem na live, a gente falou sobre um desafio, né? A gente falou, na verdade, sobre postagens estratégicas, que a gente tem horários, a gente tem hashtags que é legal da gente utilizar, que tem uma sequência pra você postar, enfim, que é legal a gente variar o tipo de postagem que a gente faz, seja um reel, seja um vídeo, seja foto, enfim. E aí a gente fez um desafio ontem, que é o desafio #AME15. Então, durante 15 dias, a gente vai fazer uma postagem por dia, pelo menos, naqueles horários estratégicos, que é de 7 a 9 da manhã, meio-dia a 1, de 4 às 7 da noite. São horários mais estratégicos que a gente tem um alcance maior. E isso, quando a gente fala de alcance, quando a gente fala de horário estratégico, é muito ligado ao algoritmo do nosso perfil, né? É o algoritmo do próprio app aqui do Instagram. Então a gente falou foi ótimo, né? Um pouco mais sobre isso ontem com o Rei. Mas aí a gente lançou um desafio. Então, pra quem perdeu, tem um post lá no nosso perfil que tem dizendo como é que é exatamente esse desafio, falando sobre esses horários, sobre a hashtag e tudo mais. Quero ver vocês participando, tá? Temos 15 dias aí, ó. Eu já comecei hoje e já eu vou postar mais uma, hein? Quero ver quem tá comigo, tá bom, gente? Então, ó, um beijo. Obrigada pra quem tava aqui e aguardem essa aula lá no YouTube pra vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Beijo, gente. Obrigada.